paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta tarde completo, meio-dia e 34, em 1 Timóteo. Hoje é 9/5/2026, sábado, mês de maio, em 1 Timóteo. Vamos lá. As duas cartas de Paulo a Timóteo, juntamente com as escritas a Tito e Filemão, são únicas no Novo Testamento. Os destinatários eram pessoas físicas, não igreja. As três primeiras dessas cartas são comumente chamadas cartas pastorais. Isso se deve ao fato de 1 e 2 Timóteo e Tito terem sido escritas para instruir jovens líderes sobre como conduzir seus ministérios itinerantes. Ainda assim, cerca de 10% do material constante dessas cartas diz respeito à organização e programa da igreja local. Paulo concentra a maioria de seus aconselhamentos em duas áreas. Essa liderança jovem deve estimular as igrejas a manterem a pureza doutrinária e o estilo de vida. Aparentemente, a primeira carta a Timóteo foi escrita no período em que Paulo esteve preso em Roma. Na oportunidade, o livro de Atos foi concluído. Muitos acreditam que o apóstolo, após ter sido libertado, empreendeu nova missão evangelizadora, para, em decorrência disso, ser novamente preso e conduzido outra vez para Roma. A segunda carta a Timóteo foi escrita durante seu segundo encarceramento. Desta vez o apóstolo não conseguiu sobreviver. Segundo o relato de Eusébio, historiador da igreja primitiva, diz que Paulo, após ter se defendido por se dispor a seguir mais uma vez o ministério da pregação, foi conduzido pela segunda vez à cidade de Roma, onde terminou seus dias. Martirizado, apesar de prisioneiro, escreveu a segunda epístola a Timóteo, onde faz duas menções: sua primeira defesa e a morte iminente. Pelas várias reverências, fica clara por essas cartas e pelo testemunho da história que as epístolas pastorais datam próxima do final da era apostólica. Somente os originais das cartas de João podem ser mais antigos. Assim, as pastorais refletem a crescente hostilidade de muitos no mundo romano para com a igreja e o risco que uma fé produtiva continua a enfrentar ainda hoje. A organização da igreja. A Escritura traça uma evolução brilhante da organização da igreja. Em Jerusalém, a igreja era dirigida pelos apóstolos e presbíteros. Com a crise, os apóstolos levaram a igreja a eleger diáconos que passaram a supervisionar o plano para satisfazer necessidade específica. Até 6. Com a expansão da igreja fora dos limites da Judéia, surgiram novas formas de governo. A primeira igreja gentia, localizada em Antioquia, era dirigida por uma equipe formada de profetas e mestres, até 13. Estes supervisionavam a vida de todos os crentes que se reuniam na cidade em pequenas igrejas casa. A jornada missionária empurrara as fronteiras da igreja ainda para mais longe, o que fez surgir novas demandas organizacionais. A liderança era suprida por equipes locais de presbíteros, selecionados pela comunidade cristã e confirmados pelos apóstolos nas visitas subsequentes, de conformidade com a maturidade espiritual de cada um. Até 14:3. Da mesma forma, mestres itinerantes como Apolo viajavam pelo império a compartilhar seus ensinamentos particulares no interior das cidades que visitavam. Alguns deles eram falsos mestres. Neste caso, profetas e presbíteros locais estavam incumbidos de examinar se os ensinamentos
identificando eventuais erros. Quando Paulo escreveu as pastorais, cada cidade aparentemente tinha seus próprios bispos, presbíteros, além de diáconos, que prestavam serviços especiais para a comunidade cristã. Alguns deles eram totalmente financiados pela igreja, o que lhes permitia se dedicar inteiramente ao ministério. Nesse estágio, as equipes responsáveis pela liderança também supervisionavam toda a comunidade, inclusive as igrejas casa locais. Não obstante, por volta de 115 d.C., cartas de Inácio revelam que cada congregação local tinha um bispo e vários presbíteros e diáconos. A igreja se transformara numa instituição muito bem estruturada, mas provavelmente um pouco menos dinâmica do que no estágio anterior. É isso aí que nós aprendemos. Por isso que fala a organização da igreja, que a igreja tem que ser organizada, né? A igreja não pode ser desorganizada. Igual aqui, eu sou pastor da minha igreja, então a igreja aqui já está organizada, né? Que a igreja não está desorganizada, a igreja está organizada. Igual eu sou pastor da igreja, igual Daniel também evangelista da igreja. Então nós dois estamos na organização da igreja, né? Aleluia. Então isso até alegra a minha vida, porque a igreja tem que ter organização mesmo. Continuando, vamos agradecer por este culto. Soberano Javal, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por este culto nesta tarde de hoje. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas e os ofertantes desta obra. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, a história de volta com força completa. Até lá. Só aqui que vocês aprendem toda a verdade. Outros lugares vocês não vão achar, não. Só aqui. Porque a igreja que anda na verdade, a verdade sempre estará. Mas a igreja que não anda na verdade, a verdade nunca estará lá. Aqui a verdade está. Aqui vocês aprendem o que é ser crente. O que é ser crente. Aqui vocês aprendem o que é ser crente. Até o próximo culto e o próximo vídeo.